Não é este o filho de José, o carpinteiro, irmão de Judas, de Tiago, filho de Maria, Messias, filho de Deus? Não, eu conheço a família dele. Esse aí fabricava móveis aqui na nossa cidade. Então Jesus ali, a Bíblia vai nos falar que ele fez poucos milagres naquele ambiente, logo ele partiu dali. Porque as pessoas descredibilizaram. E quantas pessoas têm olhado com um olhar reduzido para o nosso chamado diante de Deus, para o nosso ministério. E em algumas vezes nós nos deparamos com um testemunho lamentável de irmãos e irmãs que vão em uma igreja ou em determinado lugar e aí não tem uma oportunidade. Não, eu não volto mais lá porque não me reconheceram como servo de Deus. E muitas das vezes nós não precisamos do reconhecimento humano. Nós também falamos na quinta-feira. Samuel olhou para Eliabe e já imaginou que era aquele escolhido de Deus, mas Deus já tinha o rejeitado no seu coração. Então Deus, ele olha muito mais fundo do que isso, e é por isso que o Senhor Jesus, ele nos dá essa orientação. Não estejais inquietos pelo reconhecimento que o homem te dá. Não estejais inquieto com as situações que o inimigo lança sobre a sua vida. Não estejais inquietos com as enfermidades, porque o profeta Isaías disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e Jesus já passeou por essa terra e está na glória preparando um lugar para nós. E a Bíblia nos confirma que lá as nossas vestes serão lavadas e remidas. Nossas vestes terão um brilho reluzente. A essência da espiritualidade do reino dos céus já está preparada para nós. Esse corpo doente, muitas das vezes esse corpo não reconhecido, faltando dente, faltando cabelo, com calvície e uma série de outras situações que algumas vezes nós olhamos no espelho e fala assim, nossa, mas... E de repente você vai assim, você cruza com alguém na rua, poxa, mas por que eu não tenho um corpo daquele? Não é isso que Deus escolheu para nós. O nosso corpo celeste está na glória e a nossa ansiedade deve ser com a volta do Senhor Jesus. As minhas preocupações e as suas preocupações não devem ser com este mundo, porque se o nosso coração estiver nas coisas deste tempo, nós não veremos a glória do nosso Senhor. Nós não vamos viver aquilo que João escreveu, contemplarei o meu Senhor face a face. Diante do seu trono de glória nós estaremos reunidos prestando adoração àquele que deu a sua vida por nós. Filipenses capítulo 2, verso 7 fala que ele não usurpou ser igual a Deus para nos salvar, para nos tirar desse ambiente de angústia, de agonia, e que nós estivéssemos com a nossa visão focada no reino dos céus. Há 3 semanas atrás o Senhor me deu uma palavra no livro de Jeremias, capítulo 51, verso 50. Vós que escapastes da espada, ide, caminhai e de longe lembra-te do Senhor, e que os teus olhos sejam focados em Jerusalém. A nossa visão, a nossa vida hoje deve estar em dedicação na santificação que o Senhor requer de nós, porque os portões do céu estão abertos para a minha vida e para a sua. Não vai ter oportunidade de dizer assim, para mim ninguém falou de Jesus. O Jesus que me pregaram não existia, o Jesus que me pregaram não é o real. O nosso Jesus, o Jesus que escreveu, que falou essas palavras, que na minha Bíblia está escrito de letra vermelha, e em algumas Bíblias está de letras garrafais, é o Deus eterno verdadeiro. Aquele que estava lá no seu trono de glória no céu e olhou para mim, olhou para você e falou assim, eu preciso entender porque ele se curva diante da enfermidade, porque ela se curva diante da rejeição das pessoas, porque o ser humano, muitas das vezes, ele se curva diante do pecado e se entrega ao fracasso, sabendo que eu tenho um plano de vitória, que eu tenho algo novo, algo grandioso, algo maior e melhor como promessa para a vida deles, e basta somente crer. Se nós olharmos com fé para o Jesus da nossa Bíblia, para o Jesus das nossas Escrituras, embora nós não tenhamos visto, mas nós cremos que Ele está no nosso meio, que a sua essência, quando nós estamos no momento de aflição, Ele chega e nos abraça. E quando nós nos sentimos sozinhos, o Espírito Santo vem, nos rodeia, nos permeia, nos acalenta, nos acalma e diz assim, ser forte, falta só um pouquinho de tempo. Em breve Jesus virá buscar a sua igreja e tudo isso basta, tudo isso vai passar.
E nós viveremos em ruas de ouro. Nós viveremos num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais distância para chegar num ambiente de adoração, porque nós viveremos em adoração, veremos ao nosso Senhor face a face e teremos o prazer, o privilégio de agradecer ao nosso Senhor Jesus, porque se não for por Ele, se não é o sacrifício dele, que seria de nós? Falando de mim, que o meu primeiro delito eu já teria sido extirpado do meio da existência. Porque antes da graça era olho por olho, dente por dente. Havia um preço pago, o juízo dos homens estabelecido pelo próprio Senhor, permitido por Ele. Ordenaria que me tirasse a vida, e eu não sei quais foram os pecados que você tem cometido, que você cometeu na sua história regressa. Mas nós sabemos que muitos de nós já não estaríamos mais aqui.